Pessoal, qual o último aviso de pedido? Como a gente está em maior quantidade, qualquer conversinha paralela vai atrapalhar o professor aqui na frente, certo? Vocês estão aqui por livre e espontânea vontade, então eu gostaria de só da conversa que a partir de agora a gente se concentrasse na aula de geografia e depois a gente se concentrasse na aula de física, tá bom? Se tiver algo muito urgente, manda um WhatsApp para o coleguinha do lado, mas não atrapalha a aula, tá bom? Estamos no ponto? Bom dia a você que acompanha Sobral o Enem, hoje em ponto, fiquem agora com a aula de geografia com o professor Josias. Oi, galera. Tudo bem com vocês, né? Então, partindo sempre desse pressuposto, né? Vamos continuar sabendo ouvir, né? E qualquer indagação, qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente, na hora do intervalo, ou no momento mais pertinente, a gente tenta dissipar. É um assunto que, na verdade, hoje, tanto a geografia como a física, nós vamos desenvolver com vocês, né? Essa parte de energia, Carlos, daqui a pouco, o Carlos vai dar aula sobre a eletricidade. A gente vai focar aqui mais a parte de fonte de energia, mas é um assunto muito bom. É muito difícil. Qualquer vestibular que vocês tenham que encarar durante esse ano, seja na UPA, na UES, na ENEM, qualquer que seja a realidade, esse assunto muito raramente ele vai ficar fora. Se é da prova de geografia, se é da prova de história, da prova de atualidades. Por que, professor? Porque, na verdade, se você fizer uma pesquisa nos últimos vestibulares, você vai chegar à constatação de que é um assunto muito dinâmico, além de ser muito complexo. No barulho, eu acho que nada aqui não vai ser referência de outra coisa. Mas, enfim, quando a gente fala em energia, a energia pode estar relacionada diretamente à economia e está em muita relação. Não há nenhum país do mundo que queira atingir uma determinada meta de crescimento, de desenvolvimento, de expansão da economia, que não se previna e crie um complexo energético. Por quê? Porque não existe economia sem oferta de energia, sem consumo de energia. Nós estamos aqui, nesse momento, nessa aula, a gente poderia estar muito bem sem o microfone, seria bem mais difícil vocês nos ouvirem. Seria muito mais difícil aí se você, professor, se nós recuássemos 2, 3 séculos, né? Essa questão da energia era algo muito limitado, concordo plenamente. Então, ocorreram avanços. Você imagina uma sala de aula como essa, um auditório como esse, se nós não tivéssemos aqui o ar-condicionado, se nós não tivéssemos aqui a iluminação, se nós não tivéssemos aqui o data show, seria sempre mais difícil. Impossível? Não. No ensino-aprendizagem, quando você tem duas peças que estão conectadas, professor e aluno, bem sintonizados, cara, qualquer ambiente você consegue aprender. Você precisa querer. Daí sempre eu dizer o seguinte: não adianta falar em energia, não adianta você saber classificação, não saber quais são os tipos, as fontes, se você não tiver energia suficiente para querer aprender. Eu acho que tudo começa a partir do interesse. Se você está interessado, eu acredito que sou por todos vocês, mas eu acho que o interesse, antes de mais nada, é o pontapé inicial. É o começo de tudo. E a gente tem que ter energia porque é algo muito desgastante. O processo de absorção de conhecimento, né, o de novos conhecimentos, é algo que muitas vezes gera um cansaço mental. Não é fácil estar no lugar de vocês. A gente cobra muito, mas não é fácil. Mesmo fazendo só o que vocês fazem. Porque eu sei que aqui na sala de aula, nesse auditório, tem gente que tem que conciliar trabalho e estudo. É mais difícil ainda. Então, você imagina fazer alguma coisa, o que quer que seja, assistir aula, dar aula, praticar esporte, namorar, sem energia, não funciona. Você tem que ter um mínimo. E tem gente que parece que está indo no meio das trevas, apagado. Você olha, energia zero. Então é um bem fundamental. E entenda sempre,
Se nós não investirmos em energia, não há como bancar qualquer espécie de crescimento econômico. Existe uma relação também no Enem, no vestibulares, entre energia e IDH. Você sabe o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Que é medido a partir de quais variáveis, professor? Educação, saúde e renda. Na medida, e Sobral não é diferente de qualquer cidade. Sobral pode ser um local mais gostoso. Sobral é a cidade que a gente mora, é a cidade que a gente ama, né? Mas Sobral também tem suas variáveis, suas diferenças. E a gente sabe, quanto melhor for o poder aquisitivo, maior vai ser o consumo de energia. São mais eletrodomésticos, são mais lâmpadas, então você pode, como o vestibular do Enem já fez algumas vezes, pode haver uma correlação entre energia e IDH. Por quê? Porque nas áreas mais pauperizadas, nas áreas mais pobres, nas áreas mais miseráveis, habitualmente o número de eletrodomésticos, os pontos de iluminação, de luz, de lâmpadas, são bem menores do que naquelas regiões onde o IDH é mais alto. Então você pode fazer sim uma relação. Já teve uma questão de vestibular que tirou uma foto de satélite da Coreia. Você sabe que a Coreia é uma ilha só, e foi separada em 2 países, mas é só uma nação, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia não é um só. Só que são 2 países totalmente distintos. Um industrializado e o outro que vive sob trevas de uma ditadura, a do Kim Jong-un. Né? O que é que acontece? Foi batido uma foto de satélite à noite, a Coreia do Sul super iluminada, porque tem um país com industrialização muito forte, e a Coreia do Norte bem apagadinha. E isso, de certa forma, reflete exatamente aquilo que eu estou querendo dizer para vocês nessa pequena introdução. Energia é um dos, se não é um dos fatores de produção mais importantes. Não existe meta, se esse país quiser se desenvolver mais ainda, industrialmente falando, ele precisa de energia. Aí você me pergunta, Josias, professor, me diz uma coisa. A gente paga uma tarifa de energia muito cara, uma das 6 mais caras do mundo. Uma das 6 mais caras do mundo. Por quais razões, professor? Também porque nós investimos pouco. Não existe a oferta de energia que deveria existir para que nós tivéssemos uma tarifa energética mais barata. Por isso que a gente paga tão caro. Por isso que a energia é tão cara nesse país. Né? Porque você tem que limitar o consumo, porque se a tarifa for barata, o consumo dispara e existe uma sobrecarga no sistema. Vocês são muito novos, mas de 2000 para cá, nós já vivemos vários apagões, blackouts, sobrecargas no sistema. Significa dizer que o consumo aumenta num ritmo muito maior do que a expansão da produção. E isso acaba gerando alguma espécie de problema. Entende? É como aquela casa, aquele quarteirão que você enche de ar-condicionado, tá? Que você coloca mais consumidores de energia e não se prepara para a rede de energia elétrica fornecer ou colocar um transformador ou algo parecido para atender aquela demanda. Né? Vai gerar sobrecarga, vai gerar algum tipo de problema, alguma espécie de problema. Então entenda sempre, a primeira informação, que isso é informação básica a nível de vestibular. Quando a gente fala de fator de produção, a gente fala de mão de obra, a gente fala de matéria-prima, a gente fala de tecnologia, mas a gente fala também de energia, que é um dos principais fatores de produção. Por isso que você pode até não gostar de geografia, você pode até não gostar de Josias, mas energia é um tipo de assunto que vai te acompanhar o resto da vida, porque pesa no teu orçamento e, óbvio, a sociedade contemporânea, ela não sabe viver sem esse bem. A gente só dá importância quando ele nos falta. E a casa de cada um de vocês sabe o que é uma regra, sabe o que é um treino. Porque cada dia que passa a gente tem mais carregadores, mais celulares, mais liquidificadores, mais televisões, ou seja, a gente vai colocando cada vez mais ar-condicionados, cada vez mais eletrodomésticos. Então é um fator de produção importante. Professor, a ligação entre energia e meio ambiente. Não existe fontes de energias consideradas limpas.
Né? Mas sempre, qualquer que seja a fonte energética, sempre você vai ter uma repercussão para o meio ambiente. E essa repercussão, ela pode ser muito ruim, ou ela pode ser pouco ruim, ela não vai deixar de existir. Ela não vai deixar de ocorrer. Até mesmo a energia eólica, a energia solar, também trazem algum tipo de repercussão para o ambiente. Tá? E, obviamente, essa ligação, esse liando, também é explorado em prova. A gente sabe que os combustíveis fósseis, a gente vai se livrar muito deles. Por quê, professor? Porque se fala muito em energia geotérmica, se fala muito em energia das marés, se fala muito em energia eólica, solar, mas o mundo está, sempre esteve e vai continuar estando dependente de um triunvirato: petróleo, carvão mineral e gás natural. 80% da energia do planeta é uma consequência dessas três fontes. O que é que você pode fazer a longo prazo? Reduzir essa dependência. Substituir é uma coisa que por enquanto é quase impossível. A sociedade ainda vai depender. Alguns países dependem mais, outros dependem menos. Aí um aluno diz: professor, o carro elétrico é uma realidade. Sim, cara. 51% dos carros que existem na Noruega, que trafegam na Noruega, são elétricos. Mas o que é que adianta ter um carro elétrico se quem produz a energia elétrica é uma usina que queima petróleo, que queima carvão? É uma termoelétrica. Então, acaba dando, trocando 6 por menos. Aí vamos começar, né, professor? Vamos nessa. Né? Classificação das fontes. Cuidado com isso aí. Muitas vezes a gente se acostuma a entender apenas aquela classificação em renováveis e não renováveis. Né? Antes de mais nada, a fonte de energia ela pode ser primária ou pode ser secundária. Ok? E essa diferença aí, pessoal, ela é fácil de entender. Por quais razões, professor? Porque enquanto determinadas fontes existem na natureza, aí você tem a primariedade, outras dependem de um processo de transformação. Certo? Daí ele colocar eletricidade, gasolina, petróleo como fontes que são secundárias. Tá? Entenda sempre o seguinte: o petróleo pode ser primário em relação aos derivados, que são secundários. Então, cuidado com essa classificação entre primárias e secundárias, porque muitas vezes você se preocupa só em entender renováveis, não renováveis, convencionais, alternativas. Cuidado com as primárias e as secundárias. O diesel é secundário em relação ao petróleo. O diesel, porque tem um derivado. Certo? Então, a primária é aquela que você encontra na natureza. É o petróleo bruto. E você sabe que o petróleo bruto, depois que é prospectado, depois que é explorado, ele por si só, você não vai pegar o petróleo e colocar no carro. Ele tem que passar por um processo de quê? De refinamento. E a partir do refinamento você obtém vários subprodutos: o diesel, a gasolina, a nafta, o querosene, já vê isso aí. Então, entenda que a gasolina e o petróleo processado, é isso que ele está querendo dizer, são secundários em relação a essas fontes que são primárias. Ok? Entendido, né? Cuidado que muita gente se engasgou com isso já no vestibular. Olha aí os exemplos. Fonte primária, ciclo de transformação, fonte secundária. Deixa eu voltar aqui para vocês. Né? Pronto. Entenda sempre o seguinte: o país ser rico em petróleo é algo que é positivo. Mas se ele não tiver tecnologia suficiente para transformar esse petróleo em derivados, não adianta nada. Aliás, tem algo que a gente já vai incorporar agora definitivamente. Ter a riqueza não significa dizer que você vai explorá-la nem usufruir dela. Todo mundo aqui tem capacidade de aprendizado. Todo mundo aqui. Mas tem gente que é morto por natureza. Você precisa sacudir, você precisa nada. E tem gente que quando fala, já estou pronto para ir lá. Chegou aqui 5 horas da manhã, mal dormido, estudando 11 horas por dia. Esse aí está explorando o potencial. Entenda que, qual o comparativo que o professor vai fazer para você encerrar essa discussão, para você entender. Qual é a região do planeta que tem mais petróleo? Oriente Médio. Qual é a principal fonte de energia na atualidade? Petróleo. Oriente Médio. Cita um país lá que tem muito petróleo, a Arábia Saudita. Cite outro. Venezuela está no Oriente Médio, está aqui. Mas coloca a Venezuela como exemplo também.
São as maiores reservas, individualmente falando, de petróleo no mundo, na Venezuela. Beleza. Quantos países do Oriente Médio são desenvolvidos? Só tem um. Ele produz petróleo? Não. Ele tem petróleo? Não. Ele é um país cercado por inimigos de todos os lados, que é Israel. Israel tem uma indústria, pessoal. Israel não tem riqueza mineral, mas Israel tem algo que ninguém sabe ainda dimensionar o tamanho dessa riqueza, que é a indústria que a gente está querendo fazer com vocês, que a gente está querendo transformar, que vocês já vêm durante 15 anos, e para de repente serem profissionais diferenciados, vão precisar ajudar mais uns 15. É só a faculdade, que é a chamada indústria do conhecimento. Israel tem indústria do conhecimento. Israel não tem petróleo. Os outros países do Oriente Médio, a maioria, Emirados Árabes, Kuwait, Arábia Saudita, Irã, Iraque, tá? Os países são pivô, jorra petróleo. Nenhum é primeiro mundo. Por quais razões? Porque eles têm a riqueza. Quem tem a tecnologia de exploração é a Inglaterra, é o Japão, Estados Unidos. Lembra, os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a explorar petróleo, em 1858 na Pensilvânia. Qual é o país que tem mais tecnologia e know-how na produção de petróleo? Estados Unidos. E lembra, são os que mais consomem petróleo no mundo. Por quê? Porque é mais desenvolvido, economicamente falando. Entende? Então lembra, quando você ouve falar, esse país é riquíssimo em petróleo. Quando se vendeu a imagem, o Brasil descobriu petróleo no pré-sal. Vocês sabem o que é o pré-sal? Eu desconfio, fica 5, 6 mil metros de profundidade. Tecnologia para explorar, caríssimo. O pré-sal assegura ao Brasil um funcionamento de país desenvolvido? Não. Porque o que assegura é a tal da indústria do conhecimento. Japão, pessoal, tem um vulcão em cada esquina. Quando a Terra não está tremendo, é porque está se preparando para tremer. É terremoto toda hora no instante. É um país minúsculo. No entanto, segunda potência do mundo, economicamente falando, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento. Ou alguém tem dúvida. E o Japão importa quase tudo que consome. Então, acaba com essa ideia de que, pelo fato de nós termos uma dimensão grandiosa, isso por si só vai fazer do nosso país um país primeiro mundo. O que transforma um país é isso aqui, a educação. Professor, então, refinaria não é barato, é caro. Então, quando você pegar o petróleo e transformá-lo, tá, naqueles derivados, você precisa ter tecnologia, precisa ter capital, precisa ter conhecimento. A mesma coisa na destilaria, em relação à cana de açúcar. Então entenda, exatamente por isso que aqui você tem as fontes primárias, do jeito que você encontra na natureza. Depois de transformadas, você tem as chamadas fontes secundárias. Entendido? Beleza. Essa classificação todo mundo sabe. Cuidado, às vezes a gente tropeça, a gente acaba se enganchando em coisas que são super fáceis. E eu sempre digo, olha, geografia é uma disciplina fácil. E você tem que ir no vestibular, você é quase que obrigado, principalmente disputando os cursos que vocês querem e as faculdades que vocês desejam. Busquem primeiro acertar aquilo que é fácil. Busquem entender primeiro aquilo que é fácil. Excelente que essa aula antecede a do Júnior, porque a aula de física é a aula mais complexa, exige um pouco mais do aluno. Então é interessante você sair da facilidade para a dificuldade. Agora, no vestibular, você é quase obrigado a fechar a prova. Você não vai se engasgar com isso aí. Fontes renováveis e não renováveis. Professor, o fato de serem renováveis quer dizer que elas são inesgotáveis? Ó, dedinho, ó. Não. A esgotabilidade de um bem ou a inesgotabilidade do bem depende de como eles são explorados. Exemplo. O ar é inesgotável? Sim, mas o ar com boa qualidade, esse é esgotável. A água é inesgotável? Sim, mas a água potável, ela tem limites em termos de aproveitamento, de utilização, de consumo. Então pode-se dizer que a água potável, ela é esgotável. Então entenda que o recurso natural, em relação à sua esgotabilidade ou não, existe uma relatividade que você tem que levar em consideração. Mas é óbvio, quando se vê essa classificação, você entende, os renováveis são aqueles passíveis
ei, olha para mim, passíveis de regeneração. Beleza? Tem que rir mesmo, porque é fácil. Tem que dar risada, porque isso é fácil demais. Né? E os não renováveis são aqueles que não apresentam essa capacidade de regeneração. Okay? E aí você coloca os combustíveis fósseis como exemplo mais plausível. Professor, mas o petróleo não seria regenerável a longo prazo? Cara, você tem que colocar milhões de anos. Não há como. Né? Professor, mas as reservas de petróleo, elas são esgotáveis? Não da forma como os alarmistas colocam. Tem que não, professor. Cara, sempre tem aqueles que pintam o apocalipse. Sempre. Que acham que o mundo vai se acabar a qualquer instante. Nos anos 70, nas crises que nós tivemos de petróleo, em 73, né, em 79, né, formação da OPEP, Revolução Islâmica, isso tudo mexeu com o mercado de petróleo. Se acreditava que existia um limite de produção de petróleo. Só que de lá para cá, e aí se estimava que o petróleo mal daria para atravessar esse século. Nós já estamos entrando em 2020 e tem petróleo sobrando. Como tem petróleo sobrando? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que é um cartel, que é quem, professor? Um cartel. Um cartel. O que é um cartel? Isso é um grupo de países, de empresas, que tentam dominar o mercado através de determinadas práticas. Então, a OPEP, os países, limitam a produção de petróleo, porque se produzirem na sua capacidade, vai ter mais petróleo do que a demanda. E isso significa dizer a tendência de preço caro. Então tem petróleo sobrando. Tanto é que não se conhecia o petróleo pré-sal, e nem por isso se deixou de descobrir, e obviamente houve um aumento das reservas internacionais. Tem petróleo aí a 3 por 4. Professor, mas por que o preço oscila? Porque como qualquer produto, pessoal, o simples anúncio de que os Estados Unidos vão intervir no Oriente Médio, no Irã, no Iraque, qualquer outro país, faz com que o preço dispare. Então o preço oscila. Olha, 150, agora está em 69, mas professor, o petróleo é bom barato? Não, depende. Aqui a gente explora petróleo a 5.000, 6.000 metros de profundidade, então a gente gasta mais. Petróleo muito barato não é legal para o Brasil. Por quê? Porque senão a gente estaria gastando mais para explorar do que na hora de vender. Entendeu? Então tem que ser uma commodity. Ei, vocês, senão eu não conheço não. Commodity. O que é commodity? É tudo aquilo que é produzido e consumido em grande escala. Você já sabe o que é commodity. Já. O arroz é commodity, o feijão é commodity, o petróleo é commodity. Então, como toda commodity, oscila o preço. O que não oscila, pessoal, pode chamar de tecnologia, porque é vem isso aqui, da indústria de conhecimento. Aí é mais rápido. Certo? Professor, agora sim, claro. Vai passar. Estou voltando. Está certo. Aí são exemplos, né, pessoal? Você fala muito da expansão dessa fonte de energia. Ainda é caro. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o custo individual das diversas fontes. E é natural que seja caro, porque é mais recente. Né? A tendência, como toda tecnologia, foi assim com o celular, foi assim com o CD, com o tipo CD, foi assim com a TV de LCD, TV de plasma, quando são lançados, caro. Com o passar do tempo, a tecnologia e a abertura do mercado vai fazer com que o custo diminua. A tendência é que na geração dos filhos de vocês, casa sim, a outra também tem um painel fotovoltaico. A ideia é exatamente essa. Se nós vivêssemos num país que incentivasse o financiamento desses painéis como se financia celular e automóvel, certamente seria uma fonte de energia já ao alcance da maior parte da população. Não é raro hoje você sobrevoar uma cidade como essa e encontrar vários prédios, várias casas com placas fotovoltaicas. Principalmente porque é uma vocação que nós temos. Porque a temperatura ser muito alta é claro brasileira. Tá? Mas ainda é uma fonte que, percentualmente falando, representa muito pouco a nível mundial e especificamente a nível brasileiro. Certo? Mas é uma fonte, obviamente, inesgotável e é uma fonte renovável. Certo? Beleza. Eu estou sempre me enganando aqui. Né? Renováveis, energia eólica. É a que mais cresceu no Brasil. Entenda. Quando se perguntar em prova, qual é a fonte considerada alternativa ou renovável que mais se expandiu no Brasil nos últimos anos? Energia eólica.
Nós temos hoje 800 parques eólicos no Brasil. E nós temos grandes vantagens, ventos constantes, um território com uma costa muito extensa, apesar que o aerogerador pode ser colocado distante da costa, não há nenhum problema para isso, mas falta ainda baratear essa tecnologia. Está bem mais barato do que há 15, 20 anos. A tendência é que a energia eólica continue a avançar, principalmente porque no Brasil você tem um problema hídrico. Qual é, professor? Hoje o potencial de energia hídrica está na região populosa. A maior parte do potencial está na Amazônia. A Amazônia tem 5, 6% da população brasileira. O potencial energético das hidrelétricas do sul e sudeste já se esgotou. Não tem mais para onde correr. Então, a nossa principal fonte está saturada. Aí você diz, professor, mas ele não pode produzir na Amazônia e trazer essa energia para cá? Pode. Mas o que você vai ter que investir em transmissão talvez inviabilize o processo. Pessoal, não estou conseguindo ouvir o colega de vocês, eu acho que é o problema da idade, da audição, mas também porque uns ou outros estão ali conversando. Vamos fazer o que o colega não pediu, né? Diga, repete para mim. Sim. Apesar que no litoral sempre as condições naturais são melhores, isso não inviabiliza. Até que na Europa, que é a região temperada, também se produz energia eólica. As pessoas às vezes se enganam, acham que para a energia eólica os ventos têm que ser fortes, quanto mais fortes, melhores. Não, o vento tem que ser constante. Por isso que os maiores produtores estão na Europa. Mas é uma fonte que tem potencial inimaginável e que só tende a crescer. É claro que com limitações. Você não pode imaginar que a energia eólica vai substituir uma fonte convencional como a hidrelétrica. Não. Mas vai ajudar a contribuir para que a saturação do setor da energia elétrica no país seja tranquilizada. Porque essa expansão é uma tendência que ela se mantém. Okay? Bom, biomassa é uma fonte de energia hoje que mais se expande. Muita gente já deve ter ouvido falar aqui em biocombustíveis. Muita gente já deve ter ouvido aqui em biodiesel. Todos já ouviram falar em etanol. No álcoolzinho que tem nas bombas, dos postos de combustível. A gente está acostumado a dizer posto de gasolina, né? O posto de gasolina não vem só gasolina. Ali vem do diesel, vem do álcool e vem do biodiesel, né? Essa fonte, pessoal, sempre vai ter uma limitação. Qual é, professor? Você imagina um país como o nosso, há como você agregar produção de alimentos e produção de matérias-primas para fins energéticos? Sim. Tá? Pela extensão territorial que nós temos. Mas você vai ter um limite, você não vai deixar de plantar a soja para o consumo humano para a produção de óleo para fins de biodiesel. Não tem sentido. Não tem sentido. Você não vai devastar uma floresta apenas para fins energéticos. Não. Dá para fazer o meio termo. Você tem a área que já tem a cana-de-açúcar, que é um sucesso no Brasil, e já tem a agregação de 10, 15% à gasolina, aliás, ao diesel em geral, de biodiesel. Isso é interessante. Substituir? Não. Mas ajudar no processo de produção e de consumo, obviamente o biodiesel é uma excelente ideia, principalmente no país com a extensão territorial que nós temos. São as chamadas culturas energéticas. Qual o principal problema? Desmatamento. Qual o principal problema? Quanto mais você expande essa fonte de energia, talvez mais você comprometa a produção de alimentos. Ou seja, ao invés de estar produzindo cana-de-açúcar para fins de produção de álcool, você poderia estar produzindo feijão, o arroz, a mandioca, para tentar saciar a fome das pessoas. Então tem que ser algo bem planejado, tem que ser algo bem coordenado. Okay? É mais ou menos nesse sentido. Qual a relação da glicose com o álcool? Oi? Qual a relação da glicose com o álcool? De o quê? Da glicose com álcool. Eu falo daqui a pouco. Deixa eu chegar lá, eu vou falar exatamente sobre isso daqui a pouco. Sobre etanol, aí a gente entra nesse teor, tá bom? Professor, quando a gente fala de fontes, aqui eu estou água, biomassa, isso aí são os combustíveis fósseis, né? Que são aqueles chamados fontes convencionais, são aquelas fontes mais consumidas, né? E a gente sabe que se apostava muito na esgotabilidade, mas o que está acontecendo é justamente o contrário. Se expande cada vez mais as áreas de produção.
O país mais dependente de energia do mundo é o país mais industrializado, é a principal potência, os Estados Unidos. O segundo país mais dependente hoje, energeticamente falando, tem mais necessidade de investimento, é a China. A China é o país do mundo com a matéria energética mais suja, mais o quê? Mais poluente. A China ela produz energia principalmente com o uso de centrais carboníferas. E o carvão polui muito. São cerca de 6, 7 mil centrais produzindo carvão, e isso gera uma poluição atmosférica muito forte. Não é à toa que a China é o país que encabeça hoje a sujeira na atmosfera. Obviamente a energia é algo que você não pode ver sem, também é indústria. Então a China tem que, obviamente, diversificar essa matriz energética. Por isso que a China hoje é o país pioneiro na produção de energia eólica. Está tentando limpar um pouco aquilo que ela foi obrigada a fazer. Porque é aquela história, como a China tem muito carvão no seu território, obviamente utilizou o carvão nas centrais termoelétricas. Lembra que a termoeletricidade, quando você ouve falar em termoelétrica, é algo que compensa a ausência de outras fontes. Porque a capacidade de poluição é muito grande. E nem tenta, para produzir energia elétrica, você sempre acaba dependendo de outra matéria-prima. O Brasil passou por uma crise energética recente, por falta de investimentos em hidrelétricas. O hidrelétrico não se constrói em 1 ano, 2 anos, demora. Então, por falta de projetos, nós tivemos que ir atrás das centrais térmicas. E a termoeletricidade, pessoal, ela tem uma grande vantagem. O consumo daqui, ela pode ser construída do lado. Ela pode ser construída em 6 meses. Então, o consumidor, ele não quer saber de onde vem a energia. Ele não vai suportar, à noite, passar 2 horas no escuro, porque você tem que racionar energia para o hospital, para a indústria, ou algo equivalente. Então, ele quer energia, ele está pagando para isso. Então, o país, na medida que não chove o suficiente, na medida que não tem investimento, tem que partir para a termoeletricidade. Só que nós não temos carvão de boa qualidade, nós não temos petróleo em grande quantidade, e nós não temos o gás natural em grande quantidade para bancar a termoeletricidade. A China tinha e tem carvão mineral em grande quantidade. Consequentemente, hoje a fonte de energia é mais usada. Certo? O petróleo é aquela história, por mais que a gente queira se livrar da sua dependência, ele continuará fazendo parte das nossas vidas. Por quê, professor? Porque a gente tem vários subprodutos do petróleo que a gente usa, estão sentados em um deles. Ou seja, o petróleo não é só uma fonte de energia. O petróleo praticamente revolucionou a indústria moderna. É a nafta, é o querosene, ou seja, o plástico tem a matéria-prima. Então o petróleo é importantíssimo nesse sentido. É difícil você encontrar um outro mineral que substitua o petróleo em sua plenitude. Por isso que a sociedade moderna vai continuar dependente. Pode diminuir essa dependência. Acabar vai ser muito pouco provável. Primeiro porque o petróleo envolve grandes interesses. Então, os grandes oligopólios, monopólios, que depois você saber o significado de cada um, praticamente impedem que surja uma fonte que substitua o petróleo na sua plenitude. Se fala muito do carro, a água, carro, a hidrogênio, carro, a eletricidade, mas a gente sabe que o carro, a combustão, a derivada de petróleo, ele continua a ser hegemônico. Professor? Fontes alternativas e fontes convencionais. Cuidado com isso aqui. Por quê, professor? Porque, por exemplo, o álcool, ele é alternativa, mas no caso do Brasil, nós já dominamos a tecnologia de produção há muito tempo. Então, quando você tem domínio tecnológico, você produz em grande escala, você sai da esfera alternativa e vem para a esfera convencional. Então, você tem. A nível mundial, por exemplo, a energia nuclear, embora ainda muito restrita a um determinado grupo de países, é a energia nuclear convencional, que a tecnologia se conhece há muito tempo. A nível de Brasil, ela é alternativa. Então vai depender muito da realidade. Mas predominantemente, as convencionais são aquelas que se tem um conhecimento, se tem tecnologia, domínio tecnológico e que já são produzidas em grande escala. São chamadas convencionais, petróleo, carvão, lembra, aí vai. As alternativas são aquelas mais recentes, são aquelas que a tecnologia tem que se massificar, tem que se popularizar a nível global. Isso é o que predomina na maioria dos países. Okay? Matriz energética mundial, presta atenção aqui. Olha o que o professor disse aqui antes de começar a aula: petróleo, carvão, gás natural.
Se você fizer esse somatório, está algo próximo a 80% ou 80%. Então se fala muito nas fontes alternativas. Se você observar, a energia nuclear contribui apenas com 5% para a matéria energética mundial. Nem todo país do mundo tem tecnologia e capital para implantar. Alguns países implantaram mais com interesse bélico do que com interesse para fins de produção passiva, que é a finalidade de produção de energia. Como assim, professor? Explica. Vamos lá. A geopolítica. Professor, o que é geopolítica? Boa. Você é uma pessoa política? Se relaciona bem? Política significa se relacionar. Todo professor deu um pouquinho disso. Você não auditório desse, você tem que saber encarar, se relacionar, ser político. Geotécnico. Então, quando eu falo de geopolítica, eu falo do relacionamento entre nações, entre países, a nível internacional. Um dos principais assuntos hoje da geopolítica mundial é exatamente o imbróglio envolvendo os Estados Unidos e Irã. Por quê? Porque o Irã está querendo voltar a usar a energia nuclear. Me diga, um país que tem uma das 5 maiores reservas de petróleo, que tem uma das 2 maiores reservas de gás natural e que praticamente não tem consumo, porque não é um país industrializado. O que é que o Irã quer produzir energia nuclear? Tem escravizado. Não tem necessidade de relação de energia. Professor, mas ele tem o direito? Eu concordo que sim. Porque se Israel tem, por que é que algum país árabe não pode ter? Ter não significa dizer que vai usar. Ter significa dizer que quem quiser invadir vai pensar 2 vezes. Me diz qual é o país do mundo que faz parte do clube nuclear? Tira os Estados Unidos, tira a Rússia, tira a Inglaterra, tira a França, tira os conhecidos. Vamos colocar a Índia, vamos colocar o Paquistão, vamos colocar a Coreia do Norte. Por que até hoje não se invadiu a Coreia do Norte, se destituiu, se redemocratizou o governo do Kim Jong-un? Porque existe a desconfiança de que eles têm domínio nuclear e eles têm armas nucleares no seu território. O receio é esse. E quem tem armamento nuclear, ninguém faz. A ideia é essa. Por isso que a energia nuclear vai continuar sendo um pouco usada. Professor, mas ela é perigosa. Pessoal, você está sentado aí, é perigoso. A energia nuclear, se ela atender todos os mecanismos de segurança, ela é necessária. 70% da energia da França é de origem nuclear. Vai dizer para o francês que as usinas precisam ser desativadas, que os reatores nucleares precisam ser lacrados. 70% da energia da França é isso. Por que isso? Não tem rios com condições para acontecer energia hidrelétrica, não tem petróleo, a França não tem petróleo, não tem carvão. Então, meu amigo, vai viver às escuras, tem que ter energia a partir da energia nuclear. Ok? Estados Unidos tem individualmente é um dos países que tem mais usinas nucleares, por uma questão de diversificação do seu parque energético. Mas também tem a questão geográfica, mas ele está fazendo uma ligação do seguinte, professor, tem a questão geográfica que às vezes limita. Ela pode limitar, ela pode influenciar, mas ela não é decisiva se você necessitar. Depois de Fukushima, o Japão realmente quis diversificar, investir mais em fontes alternativas, em fontes menos perigosas. Mas aquela história, precisa gerar energia, você não substitui a matéria energética do país da noite para o dia. Aqui, se fala de energia não alternativa há muito tempo. 80% da energia mundial deriva das 3 principais fontes: petróleo, gás natural e carvão. É tudo aí. E se fala na poluição, se fala no mundo ecologicamente mais correto, e nada de haver uma reversibilidade desse processo. Ok? Pronto. E a brasileira, professor, está pequenininho, né? Em termos primários, o petróleo domina. Em termos primários, o petróleo domina. A hidroeletricidade, que se fala tanto aqui no Brasil, em termos primários, o que é termos primários? É o consumo geral. É do automóvel, é essa energia que nós estamos consumindo. Então, no Brasil, o petróleo domina. Se nós fôssemos individualizar o setor elétrico, aí não. O setor elétrico, 70% é a água, é a energia hidrelétrica. Mas em termos primários, o petróleo domina a nossa cena e vai continuar dominando, porque nós não somos diferentes de qualquer outro país do mundo. Certo? Então, essa mudança da matriz energética, ela pode ocorrer, mas é algo muito lento, é algo muito a longo prazo.
Porque depende de investimentos muito pesados, muito maciços. Ok? Olha aí as principais reservas. Lembra, ter reserva de petróleo não é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso. Aquela história de você na tua casa ter uma biblioteca com centenas de livros. Isso não é garantia de conhecimento. Você precisa querer. E além de querer, você precisa ter eficiência. Porque não adianta abrir um livro e começar a ler. Você tem que gostar daquilo ali. É o que eu digo sempre. Se não puser fazer alguma coisa, faça. Querendo fazer. Mandando mensagem positiva. Porque se você enviar negativo, essa aula está chata. Ah, eu quero ir lá para fora. Ah, eu quero conversar. Eu quero olhar as redes sociais. Meu amigo, a aula vai se tornar um técnico. Entenda bem. Quando eu falo de que as principais reservas estão em países subdesenvolvidos, aí ó. Venezuela, Arábia Saudita, aquela da exceção, porque toda a regra tem exceções. Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbano e Nigéria. Ou seja, só um país de primeiro mundo, o resto desenvolvido. Por quê? Aquilo que eu falei no início da aula. Ter a riqueza não significa dizer que você tem condições de explorar lá. Não significa dizer que você tem condições de usufruir lá. Ponto final. Certo? Petróleo dá origem a diversos derivados. Diesel, gasolina, óleo de combustível, gás, liquefeito, nafta. Depende do petróleo. Pessoal, no mundo nós temos duas espécies de petróleo que se destacam. WTI, que é o petróleo explorado no Texas, Estados Unidos, é padrão ao preço que os Estados Unidos utilizam. E a nível mundial, o Brent. Brent é um petróleo explorado no Mar do Norte, na região da Inglaterra. É um petróleo supermóvel. O que quer dizer isso, professor? Tem 90% de POTI. Tem essa coisa também. O nosso petróleo, por exemplo, é um petróleo muito pesado. E é um petróleo que mal, em algumas regiões, mal tem condições de oferecer possibilidade de obtenção do asfalto. Então tem essa coisa da leveza ou não do petróleo. O que é que acontece? Vai variar muito isso aí. Tem algumas espécies de petróleo que são mais nobres, outras mais rudimentares. O Brent é o petróleo a nível internacional. Quando se dá o barril do petróleo tem 159 litros de petróleo. O barril do petróleo hoje custa 69 dólares, já chegou a 150. Também já foi 5, já foi 2 dólares. Então varia muito a época, o consumo, o aspecto político. Se você tem um conflito, seja interno ou internacional, isso também influencia o preço do petróleo e assim por diante. Ok? Produção de petróleo. Você observa aí que os Estados Unidos são segundo em produção. Em termos de reservas, não aparece entre os primeiros. Em termos de consumo, é o primeiro. E em termos de exportação, não aparece, porque todo o petróleo que os Estados Unidos produzem, consomem, ainda precisam comprar 50% de sua necessidade. É o país que mais compra, é o país que mais importa. Daí, você fazer a ligação, por que os Estados Unidos têm tanto interesse no Oriente Médio? Porque eles precisam do petróleo produzido para aquela região. Aliás, é fundamental para eles. Quer exercer domínio pelo parceiro como a Arábia Saudita, lembra, a Arábia Saudita é uma ditadura. Lembra, a China é uma ditadura. Lembra, Nicolás Maduro, na Venezuela, é uma ditadura. Por que os Estados Unidos fazem tanta questão de derrubar Maduro, mas não fazem questão de redemocratizar a Arábia Saudita? Não fazem questão de redemocratizar a China? Porque cada interesse tem que ser avaliado de uma forma diferente. A China é o principal parceiro comercial do mundo. Então, os Estados Unidos fazem vistas grossas. A Arábia Saudita é o principal parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, e também faz vistas grossas. Já a Venezuela se pode dar o luxo de brigar com o Maduro e de querer destituir o Maduro. Até porque pode vir um governo mais simpático aos Estados Unidos. Lembrando que eles brigam, eles vão para a imprensa, falam mal uns dos outros, mas lembra, a Venezuela tem petróleo principalmente para quem? Os Estados Unidos. Principalmente para o governo norte-americano. Certo? Professor, o Brasil não aparece aí na produção. Olha, o pré-sal aumentou muito a nossa produção de petróleo. Nós temos hoje uma produção em torno de 2, 3 toneladas, que dá algo próximo de 4 milhões de barris de petróleo todos os dias. Mas ainda é pouco frente a esses principais mercados. Deixa aí daqui a pouco. Tá bom? Passa aí também. Pronto. Olha a exportação. Olha a Arábia Saudita. Olha a Rússia.
A Rússia é hoje o país, sempre quando você ouve falar qual é o papel da Rússia no mundo energético. A Rússia tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo, tem grandes reservas de carvão e tem petróleo sobrando. O papel da Rússia vai ser sempre um país com dimensão continental e com grandíssimo potencial energético. Por mais que seja um país industrializado, tem energia sobrando. E isso, pessoal, acaba sendo muito importante. Por quê? Porque tem energia para bancar o seu crescimento e para exportar. Né? Os países desenvolvidos do Oriente Médio também exportam o mundo. Quem rouba a cena é o Canadá. É um país industrializado, mas também tem petróleo sobrando para a exportação. Olha a importação. Olha como os Estados Unidos, que são o segundo maior produtor, são os maiores importadores de petróleo. Isso muda. Tudo é dinâmico, isso também deve mudar. Por quê? Porque os Estados Unidos, existe uma fonte de energia chamada xisto betuminoso. O que é o xisto? O xisto é uma rocha onde se explora um determinado tipo de petróleo. Certo? Só que o petróleo tem baixa qualidade e difícil de exploração. Os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, desenvolveram a tecnologia para baratear a exploração de xisto. Os Estados Unidos é a maior reserva de xisto do mundo. Isso muda a matriz energética norte-americana. A tendência é que nos próximos anos eles se tornem autossuficientes em energia. Isso muda a questão petrolífera. A tendência do preço escanda, porque a oferta vai aumentar. Entende? Cotas de produção da OPEP. Aqui é interessante dizer o seguinte: a OPEP, lembra sempre, isso é uma questão da UES. Isso é uma questão da UVA também. Acabou sendo a mesma questão. Para fazer parte da OPEP, professor, o que é que o país precisa ser? Primeiro, ele tem que ter uma produção, independentemente do tamanho, maior do que o consumo. Olha isso. Lembrar, o Brasil tem uma produção maior do que a do Kuwait, do que a do Catar. Por que o Brasil nunca fez parte da OPEP? Porque tem um consumo maior que a produção. O Kuwait e o Catar, mesmo tendo uma produção menor, tem um consumo infinitamente maior do que produz. Então sobra petróleo para exportação. E a OPEP, o nome já está subentendendo. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Criado nos anos 70 para exercer controle sobre o preço. Só que a OPEP não contava com a diversificação da produção. O Brasil começou a produzir. Países que até então não tinham perspectiva de produção de petróleo começaram a produzir. Então hoje tem petróleo sobrando. Então, exatamente por isso, a OPEP, nessa faixa azul, ela impõe cotas. Só que a maioria dos países acabou produzindo mais. Porque querem vender mais. Por quê? Porque petróleo é uma commodity. E a commodity geralmente oscila de preço. Você ganha na quantidade. Então, quanto mais você produz, maior o retorno. Só que em relação ao petróleo, se todos os países produzirem na sua capacidade máxima, sobra petróleo. E como toda lei da oferta e da procura, se sobra petróleo, o preço tende a cair. E isso não é bom para o país que vem. Isso não é bom para o país produtor. Entende? Mas a maioria acaba produzindo mais do que a cota imposta pela OPEP. Professor, aqui tem a maioria dos países da OPEP que fazem parte do Oriente Médio. Sim. Tem países de fora do Oriente Médio, sim. Tem a Argélia, tem a Líbia, tem o Equador, tem a Venezuela, que também fazem parte da OPEP porque tem uma produção maior do que o consumo. Então sobra para exportar. Entendeu? Certo? Passa aí, por favor. Curiosidade da indústria petrolífera. A Arábia Saudita é o maior produtor, o Japão importa 5% do seu petróleo. O Japão, acabei de dizer, ainda há pouco, que é o país mais dependente em termos de recursos naturais. Eles importam quase tudo. E, no entanto, é um país que essa dependência não foi um entrave, pode ter dificuldade, mas não foi um entrave ao seu desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento econômico foi contado com fortíssimos investimentos na área educacional. Então, ó, professor, a Petrobras, a 14ª no ranking das maiores do mundo, 9 em capacidade de refino, 8º em lucro líquido, a primeira em estação em águas profundas. Isso é uma característica importante, pessoal. Desceu de 2.000 metros de profundidade, o Brasil ele é um dos pioneiros. São pouquíssimos países. Lembra, o petróleo no Oriente Médio, se você der uma topada, sobra petróleo. Por quê? Porque o petróleo está muito bem na superfície. Ou seja, com 50 metros você encontra petróleo. O investimento é menor.
Aqui, para você produzir petróleo, você tem que explorar a 2, 3, 4, 5, 6 mil metros de profundidade. O custo disso tudo acaba sendo mais caro. Mesmo assim, a gente teve que investir, porque a gente praticamente não encontra petróleo em terra. Ceará produz um pouquinho, de Capuí, o Rio Grande do Norte produz, em torno de Mossoró, tá? O Amazonas produz petróleo em terra, mas o Recôncavo Baiano produz petróleo em terra, mas 80, 85, quase 90% da produção de petróleo no Brasil é obtida em águas e águas profundas, não em águas rasas, águas profundas. E isso é um custo maior, certo? Lembra do seguinte, custo para extrair energia. O petróleo está pequenininho, mas vou dizer para vocês. O petróleo normalmente médio, você gasta $20 por barril. $20 por barril. $69 é o preço do petróleo. Então, se você vier aqui para o Brasil, esse custo chegou de torno de $30, $40. O petróleo não pode ser barato para a gente. Porque se for barato, inviabiliza a produção do pré-sal. Certo? Professor, então a gente vai continuar tendo derivados de petróleo muito caros. Pessoal, o preço do derivado de petróleo para o consumidor final embute uma coisa que às vezes ele desconhece, que é a tributação, é o imposto. 40% a 45% do preço da gasolina é tributo, é imposto. E obviamente isso deixa o preço mais salgado. Agora, também tem outro detalhe. Não pode ser barato demais. Por quê? Porque se hoje o preço da gasolina fosse R$2, R$2 e pouco, o que aconteceria com o consumo? Virava para cima. O que aconteceria com a autossuficiência? Desapareceria. Teriam que se importar petróleo. Então existe essa sede do governo em arrecadar. Isso que se cobra mais de tudo. Por que o Brasil é o país que mais vende motocicletas no mundo depois da China? Porque a motocicleta é quase que uma obrigação para quem quer se deslocar. Já que o investimento em transporte público é ineficiente. Se nós tivéssemos um ônibus ou um metrô passando na esquina da casa da gente, que fosse eficiente, confortável e seguro, ninguém iria ter automóvel ou o automóvel seria usado apenas como uma opção. Mas aquela história que não é. Você se obriga a ficar em cima de uma moto para trabalhar, para ir para a faculdade, para ir para a escola, para beber. Por isso nós vamos saber que por mais que se arrecade uma venda de motocicleta, com tributo embutido, às vezes a conta não fecha, porque o que a gente gasta nos hospitais para atender os traumas em consequência de acidentes de moto tem que ser imensos. Então, entenda, essa dependência em relação a esse preço alto do petróleo acaba favorecendo determinados segmentos. O motocicleta é um deles. A gente compra mais para necessidade porque é gostoso, alguém na cara. Aí é muito confortável. A minha namorada vem toda abraçadinha em mim. Tudo bem, sai no dia de chuva. Sai no dia em que está ali já nebuloso, é difícil usar no dia a dia direto. Curiosidades é do petróleo. Olha o preço do petróleo que oscila. Como em qualquer commodity, essa oscilação é a consequência da produção, do consumo, de algum conflito internacional, da geopolítica internacional. Então você observa que ele caiu para baixo de $60 em dezembro de 2018 e hoje ele se situa em torno de $69, $70 o barril. E isso, obviamente, repercute no mercado interno. Às vezes é que os derivados são mais caros ou mais baratos em função do preço do petróleo no mercado internacional. E a gente tem que entender isso. E esse preço no mercado internacional é uma consequência de N fatores. Desde o anúncio de investimento na determinada área, desde a descoberta de uma reserva, desde um conflito bélico, ou seja, são várias variáveis, são vários fatores, várias variáveis e determinantes. Curiosidades da indústria, aqui são os tributos que incidem sobre o petróleo, preços derivados do preço da gasolina. Nós temos 40% a 45% só do tributo. Por isso que também o preço que a gente paga no principal. Tem que levar isso em consideração. Olha o preço da gasolina no mundo, em dólar. O Brasil está até um pouco defasado, era para ser um pouquinho maior, já que o custo aqui está perto de R$5 hoje. Algumas promoções, às vezes chegam em 4,10, 4,20. Mas, por exemplo, Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo do Brasil, a gasolina mais cara. São coisas assim que você não entende. Só vai entender quando você tem a sapiência de interpretar tudo que compõe o preço da gasolina. O Rio de Janeiro é o estado que mais tributa os derivados de petróleo. Por isso que lá eles produzem,
Muito petróleo, mas nem tanto os derivados tributários. Certo? O pessoal está conversando muito, para um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai observar. Cuidado. Professor, pré-sal. É inegável que o pré-sal foi uma das maiores descobertas, tanto petróleo como madeira. Descobrir petróleo a 5, 6 quilômetros de profundidade é algo que nos anos 80 era uma coisa inusitada. Vai assegurar? Não. Desenvolvimento econômico, crescimento econômico, não. Mas, obviamente, é mais sério. Se o preço do petróleo disparar, chegar a 100, 150 dólares, obviamente o pré-sal vai ter uma contribuição muito forte para o Brasil. Quais são as bacias que produzem? A bacia de Santos e a bacia de Campos. Né? Ou seja, vai do Espírito Santo até Santa Catarina. Okay? Produção da Petrobras. Você observa aí, a produção, o Brasil produz petróleo não só internamente, ele produz petróleo também em outros países. Né? Nossa produção hoje chega a quase 6 milhões de barris de petróleo e ela cresceu muito no chamado pré-sal. Hoje, pelo menos, mais da metade do petróleo produzido no Brasil é explorado no pré-sal e águas profundas. Okay? Evolução da produção de petróleo e gás natural. Carvão mineral. Ele é utilizado principalmente na termoeletricidade. Vocês sabem que foi a fonte de energia que viabilizou a primeira revolução industrial. Né? Com o passar do tempo, o petróleo apresenta uma série de vantagens em relação ao carvão. É líquido, é mais fácil de ser transportado, tem menor teor calórico, polui menos. O petróleo superou o carvão. Mas nem por isso o carvão deixou de ser utilizado. Porque ele é importante para aqueles países que têm grandes reservas e, obviamente, não tem petróleo em abundância. Certo? Daí ainda ser a segunda fonte de energia mais usada no planeta. Tem um detalhe: carvão também tem variações de qualidade. Quanto mais próximo da esquerda, menor tem o calorico. Vegetal até o carvão mais nobre, que é o antracito. Então ele passa por várias etapas. Né? O mais comum é a hulha. O Brasil tem carvão? Tem, mas de péssima qualidade. Por isso que nós importamos carvão, porque o nosso, no território brasileiro, ele é muito recente. Quanto mais recente é o carvão, menor teor de queijo, menor teor calórico. Ok? Outro detalhe, aí tem o uso do carvão, a tufa, você tem os estágios, aí quanto mais próximo para cima, menor teor de queijo, começa a ter mais rápido, mais difícil de encontrar. Outro detalhe, também se foi questão de cola. Você observa, aí você não encontra carvão em áreas oceânicas. Lembra que o hemisfério sul é um hemisfério constituído por água. Então é fácil você saber porque aqui mais de 90% das reservas internacionais de carvão estão concentradas no hemisfério norte. Por causa das onde? Porque o hemisfério norte é exatamente o hemisfério que tem mais terras emersas acima do nível do mar. Então observa bem. Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia, China, nós reservas, no hemisfério sul pouquíssimas. Ok? Gás natural. Bom, gás natural passou a ser mais utilizado. Geralmente as reservas estão concentradas onde tem petróleo, quando você explora petróleo, gás natural também, ele acaba aparecendo. Não necessariamente para ter gás natural você precisa ter a reserva de petróleo. Existe o gás natural também obtido através do xisto petroleiro, certo? E o gás natural hoje é bastante utilizado dentro da indústria, para a produção de energia elétrica. Infelizmente, o Brasil é importador. Boa parte do gás natural que nós utilizamos, nós temos. Mas o nosso consumo, que chega a 50 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, nós não temos menos da metade. Outra metade nós temos que importar, principalmente da roleta. Ok? Gás natural, reservas, novamente. Lembra-se do seguinte, pessoal. Quanto maior a extensão territorial do país, maior a possibilidade de você encontrar muitos minerais, muitas reservas. Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, vão continuar sendo países, Brasil também não deixa de ser, mais países riquíssimos em recursos naturais, pela sua própria extensão territorial. Ok? Modalidade de energia, participação na matriz energética brasileira. Né? Ou seja, a gente tem ainda o petróleo hegemônico, mas o Brasil é hoje o país do mundo com a matriz energética com maior contribuição das fontes consideradas renováveis. A água tem uma participação muito forte nisso. Os biocombustíveis também. E a tendência é que
continue a ter essa vocação, porque a gente já desenvolveu uma tecnologia que não pode ser esquecida. O ProAlco está aí desde 1973. Né? O biocombustível desde o final dos anos 70. Né? O biocombustível é uma consequência do estudo de um cearense, né? Que viabilizou através de vários demonstrativos na época que ele era professor da UES. Né? Professor, quando a gente fala em participação das renováveis no Brasil, você nota que só cresce. Muito em função do álcool, muito em função da hidroeletricidade, então o Brasil, a nível mundial, entre os países que são considerados industrializados, né, nós somos o que tem matriz energética mais limpa, menos poluente. Isso quer dizer que a gente não polua, isso quer dizer que alguns ajustes não devem ser feitos. Mas isso também quer dizer que as energias renováveis não possam gerar desequilíbrios ambientais. Claro que se construir uma hidrelétrica, você precisa construir um lago artificial que geralmente inunda uma grande área de vegetação primitiva. Isso libera metano, isso contribui para o efeito de chuva, mas comparativamente é muito menos poluente, é muito menos danoso para o meio ambiente você construir hidrelétrica do que você produzir, por exemplo, carro moderado. Isso é coisa óbvia. Isso quer dizer que a fonte por ser renovável não seja poluente. Em alguns casos, sim. Tá? Em alguns casos, são poluentes, sim. A evolução das fontes do Brasil, o petróleo está diminuindo a dependência, mais em função do crescimento das fontes. Gás natural também, já disse que gás natural nesse praticamente traz um tempo, técnico nacional. Devasticando, houve uma ampliação e vai haver uma ampliação até 2030. Né? Outras, energia eólica, energia solar, também tendem a crescer. Lembre-se que o professor vai colocar. Das fontes de energia, as que mais vão crescer proporcionalmente falando, solar e principalmente eólica. Você nota que elas vão passar de 4,1 para 9,8, ou seja, mais do que duplicado. Certo? Bom, essa energia que nós estamos consumindo aqui, ela tem várias fontes. Fernando, já. Que fontes são essas? Bom, essa que nós estamos usando agora é de fonte hídrica, a maior parte dela, que veio de fora do estado. Lembra, o estado do Ceará, ele não é autossuficiente em nenhuma fonte de energia. Ok? Ou seja, energeticamente nós dependemos de importação. O petróleo que a gente produz, o consumo é muito maior que a produção. Tá? A eletricidade que nós consumimos também vem fora. Ou da Bahia, ou de Minas Gerais, ou da região norte, que nós também importamos energia de Tucuruí. Se não fosse Tucuruí, nós estaríamos aqui com 100 a menos de oferta de energia. Nós não temos rios em quantidade suficiente para produzir energia hidrelétrica, nós não temos petróleo em grande quantidade para funcionamento de usinas térmicas, nós não temos energia nuclear, então nós somos dependentes em termos energéticos que vem fora do estado. Ok? Professor, a hidroeletricidade, qual é a principal limitação? É natural, né? Para produzir energia hidrelétrica, você primeiro tem que ter o hidrante, o excesso, e que, obviamente, num país onde você tem um clima que favoreça a essa exploração. Você não pode ter uma hidrelétrica, por exemplo, na Suécia. Por quê? Porque senão as turbinas vão passar a maior parte do ano sem funcionar. Os rios congelam a maior parte do ano. Então, entenda, o meio natural exerce influência direta na produção de hidroeletricidade. Por isso que a nível mundial ela responde tão pouco pela matriz energética. Aqui no Brasil, é porque nós somos um país extenso, rico em bacias hidrográficas de planalto, que favorecem a produção, chuvas, que são chuvas torrenciais, nós temos períodos, obviamente, em qualquer outro país do mundo, em que as chuvas podem diminuir, plenamente compreensível. Aliás, temos alarmistas, né, aqueles que pregam o crepúsculo a qualquer instante, que afirmam que os problemas naturais que o mundo enfrenta, as variações climáticas, são fruto sempre daquilo que a gente faz. Pessoal, a gente pode contribuir, mas de uma maneira geral, tudo é cíclico. Essa onda de calor que ocorre na Europa, se vocês observarem as manchetes, em algumas eles dizem, a onda de calor na França é a maior desde 1800 e tanto, quer dizer que em 1800 e tanto tem onda de calor maior. Na época não se falava em efeito de chuva, e na época não se falava em mudanças climáticas. Então o que a gente vem fazendo, desmatando, poluindo, afeta.
Mas entenda, tudo aquilo que é acreditado naquilo que é errado que a gente faz, muitas vezes, geralmente, sim, nós temos períodos de aquecimento e desaquecimento, períodos de frio, períodos de calor. Isso sempre aconteceu. Se você estudar os paleoclimas, os climas do passado, você vai notar que essas variações eram até mais intensas. E não existia indústria, não existia o homem como inimigo número 1 do meio ambiente. Então, muita coisa é feita para vender manchete e vender jornal. Lembra, não existe verdade absoluta. Pode ser que tudo que o professor José está dizendo aqui seja mentira. O aluno que é diferenciado é um aluno que desconfia até dele mesmo, que sempre tem um ponto de interrogação. Por quê? Não concordo. Eu li que tem algo diferente. Aquele que aceita e só balança a cabeça, tá? É aquela pessoa passiva, que vai ser passiva o resto da vida. Cuidado com isso. Não aceite verdade, ditas como absolutas, como se ela fosse. Desconfie. Professor, então o senhor não é axiomatista. Não. Toda moeda tem dois lados. Eu não concordo com essas teorias apocalípticas de que o mundo vai acabar pela que terra quem está fazendo. Quem está bem errado é que curte, mas não o tamanho que tem que ser colocado. Tá? E jogo isso no auditório do mês, já para mim, para levantar polêmica e levantar dúvida. Isso é pertinente. Porque uma pessoa sem dúvida, a pessoa está morta. A pessoa que é influenciada 100%. Não tem sentido. Professor, termoeletricidade é uma fonte de energia mais independente. Por exemplo, o rio, você não pode deixar o rio fazer com que o rio seja próximo ao consumo. O Curi está lá no Rio Tocantins, está lá no Pará. O sul está aqui no Nordeste. Você tem que trazer energia de lá para cá. Você pode trazer o Rio Tocantins para cá. Você pode trazer o Rio Xingu, onde está lá no Monte, para cá. Você vai ter dependência do não. Não. Você constrói o que você quiser. Em contrapartida, ela tem que construir outra fonte de energia para produzir energia elétrica. É o óleo diesel, é o gás natural ou é o carro mineral. Certo? Por isso que nós não temos. Quando nós temos termoelétricas, mas que funcionam emergencialmente. Apenas quando o consumo está muito próximo da produção. Ok? A energia nuclear também pode ser construída em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tanto é que a nossa foi construída no terreno super arenoso. E está lá, no Paraíso, que é a região do Rio dos Reis, entre Rio, São Paulo e Minas. E isso explica o que é que ela foi construída ali. Entre a 1 e a 2, entre a 3 está em construção. Por quais razões? Porque está entre os 3 principais mercados consumidores. A energia nuclear ela tem essa possibilidade. Tá? Professor, mas ela é igualmente melhor? Se ela fosse poluída, nós não estaríamos mais aqui. Tá? No mundo, tem mais de 600 centrais nucleares. Acidentes como Fukushima ocorrem, como Chernobyl ocorre, mas sempre depois de uma desgraça, você tem o benefício de deixar aquilo que provocou o acidente menos inseguro. Aquele cruzamento que existe um acidente. Depois chega lá o órgão de trânsito, coloca um semáforo, coloca uma sinalização no asfalto. Ou seja, depois de uma catástrofe, a gente aprende muito com ela. E isso é uma coisa mais que óbvia. Né? Então, Chernobyl trouxe um ensinamento. Hoje, os reatores nucleares são bem mais seguros do que eram no passado lá. Pode acontecer. Ok? Estados Unidos, Europa, a gente vai mostrar aí o número de a dependência. Olha a França, 75% da energia tem origem nuclear. A França nem pensa a curto a médio prazo desativar os seus reatores. Significaria ficar escuro. Ao aluno diz, professor, por que ela não substitui a energia eólica? Porque não é fácil. Não é assim, ó. Vamos desativar hoje e vamos construir aqui 800 parcelas. Não é assim que funciona. É uma coisa que é garantida, a longo prazo. Entende? Coreia do Sul, não decidiram, lá do Norte, do Sul, Japão, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e por aí vai. Olha o número de centrais nucleares, geralmente em países desenvolvidos. Aqui na América do Sul, nós temos 5, 4 em funcionamento, 1 em construção. São 440 usinas em funcionamento, 23 usinas em construção, são mais de 600 no mundo. E é considerado um vilão do meio ambiente, mas é só o que tem. Você tem Estados Unidos, Europa, Rússia, Japão, você tem centenas de usinas nucleares. A centrais nucleares, o que acontece é o seguinte: para a obtenção de tecnologia para a produção de atômica, você precisa desenvolver essa energia. E o desenvolvimento da energia, muitas vezes,
para que você não tenha a fiscalização da Agência Internacional de Energia Nuclear, você faz o intuito de produção de energia para fins pacíficos. Muitas vezes o objetivo é a produção de armas nucleares. Por isso a fiscalização tem que ser intensa. No final dos anos 60, quem tinha armas atômicas se preservou. Foi assinado um tratado, já ali, ainda na Guerra Fria, para que Estados Unidos e União Soviética à época diminuíssem os seus arsenais nucleares. Mesmo assim, o número de ogivas nucleares ainda é muito grande no planeta. Nós temos uma capacidade de destruição do mundo muito maior, né, do que o que o mundo pode suportar. O que se faz hoje é tentar controlar. O clube é pequeno, tem 10 participantes. E se quer exatamente fazer com que se impedir, dificultar que outros países tenham obtenção dessa tecnologia. Você deve ter ouvido falar num povo chamado Caxemira. A Caxemira é uma região onde existe um povo desterritorializado, é igual aos palestinos. Não tem território para chamar de seu, é igual aos curdos, não tem um território para chamar de seu. Certo? O que é que acontece na Caxemira? A Caxemira é disputada pela China, pelo Paquistão e pela Índia. Os três têm arsenais nucleares. Os três. Nenhum mexe com o outro. Você tem animar ainda uma ameaça, mas não vão entrar em confronto. Porque ninguém enfrenta, segundo lado, existir um arsenal nuclear. Por que é que se chamou Guerra Fria o período onde existia um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética? Porque nenhum tinha condições e tinha o objetivo de enfrentar o outro diretamente. Então eles se enfrentavam, perifericamente falando, financiando guerras na periferia. Foi assim no Vietnã, foi assim na Guerra das Coreias, foi assim no Afeganistão. Entre eles, os dois, de jeito nenhum, porque armada pelo deles. Professor, se trabalha com o brasileiro, olha, a dependência em relação à energia elétrica, esse açúcar aparece aí, mais de 60%. Isso aqui é interessante, presta atenção, só para encerrar. Custo de energia elétrica no Brasil, nós vemos Itália, Turquia, República Tcheca, o quarto é o Brasil. Tarifa de energia mais cara do mundo. Observa Estados Unidos, lá no final da lista. A energia dos Estados Unidos é um terço do custo do Brasil. Por que é que isso ocorre? Uma combinação de vários fatores. Primeiro, tem que ser caro para limitar o consumo. Segundo, tem que ser caro para bancar a tarifa social. Quem que banca a tarifa social? O resto dos consumidores. Se você não pode pagar, não tem problema. O governo age como Robin Hood. Às vezes nem como Robin Hood, não tira de quem tem. Tira da classe média, porque o rico, pessoal, paga energia e sai na urina. Tanto faz dar 1.000 como 5 mil vai pagar. O pobre é tarifa social. Existe subsídio. Quer gerar da conta de quem? Classe média. Por isso que a tarifa de energia é cara. Segundo fator, se o consumo, se a energia for barata, o consumo dispara, que é a sobrecarga do sistema. Terceiro, você já deve ter ouvido falar uma coisa chamada CAP. Não é o ferrinho, não. É aquela gambiarra que se faz para ligar a energia, para que as pessoas tenham acesso à energia. Aí não chega, corta o descimento. 10 minutos depois, você não está subindo na escada para fazer a regeneração da energia. Então, para compensar esse fluxo de energia, você aumenta a tarifa sobre quem paga. Por isso que a energia é muito cara. Nós pagamos a quarta energia mais cara do planeta, tendo um poder aquisitivo bem menor que, por exemplo, o norte-americano. Os Estados Unidos são ar-condicionado o dia todo. Aqui a gente compra ar-condicionado e sorteia o dia da semana de utilizado. Por quê? Porque é muito caro. O consumo de energia, o caro não é o ar-condicionado, o caro é bancar a energia. Em uma cidade como essa, ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Se puder ter, tudo bem. Você mais um valor tão gostoso, chegou a um ponto que é insuportável. Não é o caso só para a temperatura bem para cima. Preço da energia, valor médio de cada tipo de geração, isso é importante para terminar mesmo. Presta atenção. Usina hidrelétrica, olha só, como é mais cara, mas está mais próximo. Olha a eólica, como ainda mais cara, da usina térmica e da nuclear. Então, por que a gente investe mais em energia hidrelétrica? Primeiro, tem que ter um grande potencial, se bem na Amazônia. Vai ser isso, professor, mas essas usinas não podem provocar um desequilíbrio ambiental caro em que derrubar a árvore para fins de produção de soja, como ocorre na Amazônia, ou para a criação de gado, muito
menos ruim ou danoso você derrubar a floresta para produzir energia hidrelétrica. Basicamente é isso. Pessoal, tem alguns males que você tem que aceitar. Você não pode ter aquele espaço só para contemplação, não há como. Então, Belo Monte, tá? Tucuruí, são usinas que são importantíssimas para o país. Tá? Se não fossem elas, o país estaria condenado a ficar às escuras. Poderia uma tarifa muito mais cara do que ele tem. Passa aí para quem falou. Pronto. Evolução da capacidade instalada. Olha a fonte que mais cresceu no Brasil, né? Eólica. Na medida em que essa tecnologia vai ser expandida, vai ficar mais barato. Certo? Professor, qual é o estado que mais produz? Rio Grande do Norte. Depois dele, fica pequenininho, mas a gente pode falar aqui para vocês. Ceará. Hoje nós temos algo em torno de 800 a 900 parques eólicos. E se expandindo. Tem algum prejuízo, professor? Galera, você não pode imaginar um ambiente, uma cidade, uma região com uma torre de aerogerador atrás da outra. Não tem um limite. Por isso que eu digo sempre que essas fontes alternativas, elas vão ajudar a reduzir a dependência. Elas não vão substituir. Cuidado com esse vestibular. De vez em quando o vestibular faz um trocadilho. São fontes que vão substituir. Não. São fontes que vão minimizar a dependência. A ideia tem que ficar exatamente essa. Certo? Geração dos Estados Unidos e China dominam a produção de energia eólica do planeta. Biocombustível. O Brasil tem duas experiências bem interessantes, que é o álcool e o biodiesel. Né? É aquela história, você tem que ter um planejamento para evitar que ocorra um encarecimento desses alimentos. Então tem que ser algo planejado. Nós temos território tanto para plantar culturas energéticas, como para plantar alimentos. Tranquilo. Né? Se você observar, sempre que você vai ter uma cultura, a mamona aqui no Ceará, a soja do Centro-Oeste, o DT na Amazônia, você tem uma planta que pode ser explorada para fins energéticos. Agora, lembre que isso não pode ser feito para acabar ou para comprometer a área de produção de alimentos. Então você vai trocar 6 mil, vai produzir mais energia, porque você vai produzir menos alimentos. Isso pode contribuir para a escassez e para a estrada do preço. Ok? Certo? Políticas públicas, sim, o Estado vai estar por trás disso. O Estado tem que ser financiador dessas tecnologias. O Estado tem que ser promotor dessas tecnologias. Tem que estar por trás, subsidiando e financiando. Porque quando você produz energia, você está produzindo desenvolvimento. Quando você produz energia, você está produzindo crescimento econômico, emprego, renda. Certo? Cuidado com a energia em prova, sempre é um assunto importante. Tá? Sempre chama a atenção dos senhores para a importância desse assunto. Se você me perguntar, professor, pela experiência que o senhor tem vestibular, no Enem, um dos assuntos que não podem ficar de fora, energia. Meio ambiente, cartografia, organização, indústria, tudo. Não. Mas tem alguns assuntos que são mais importantes que outros. Um deles, isso aqui. E pessoal, leiam, ocupem mais o tempo positivamente. Essa é a mensagem que eu coloco para vocês. E sempre, quando vocês estiverem fazendo qualquer coisa na vida de vocês, façam com interesse, com mensagem positiva. Porque isso ajuda a você tudo mais. Um abraço. Pessoal.